A general Amaro Conco estava nas cinzas de Lagos e sentiu algo quebrar dentro de seu peito. Não era o coração dela. Seu coração havia parado de sentir qualquer coisa há 3 dias, quando o céu ficou branco e o mundo que ela conhecia acabou. O que quebrou agora foi algo mais profundo. Era parte dela que ainda acreditava na misericórdia. As ruínas se estendem por quilômetros em todas as direções. Os edifícios que antes tocavam as nuvens não passavam de metal retorcido e concreto quebrado. As ruas onde ela brincava quando criança desapareceram. O mercado onde a avó vendia especiarias era uma cratera. A escola onde as sobrinhas aprenderam a ler era pó. 17 milhões de pessoas viveram nesta cidade. Agora eles eram fantasmas. Ela caminhou sozinha pela destruição. Suas botas esmagaram vidro e osso. O cheiro de fumaça e morte estava por toda a parte. Acima dela, o céu estava cinza com cinzas que demorariam meses para assentar. Isto foi o que restou de sua casa. 3 dias atrás, o domínio de Keter veio à Terra. Eles vieram sem avisar. Eles vieram sem motivo. Eles vieram porque puderam. O domínio era um império que se estendia por 3.000 sistemas estelares. Eles governaram esta parte da galáxia durante 10.000 anos. Seus navios eram montanhas de metal. Suas armas poderiam quebrar planetas. Seus exércitos somavam trilhões e os humanos não eram nada para eles, menos que nada. Os humanos eram insetos que rastejaram para fora de sua pequena rocha azul e ousaram alcançar as estrelas. Lord Vex e Keter Sarli foram os governadores regionais que ordenaram o ataque. Amar estudava seu rosto em todas as telas há 3 dias. Ele tinha a aparência de um homem a quem nunca ouviram não. Sua espécie, os Keter, eram altos, de pele cinza e olhos que pareciam pedras negras. Eles construíram seu império com base na simples crença de que a força era a única verdade no universo. Veshen nem sequer se preocupou em declarar guerra. Ele simplesmente enviou uma mensagem aos comandantes de sua frota, ensinando aos humanos qual era o seu lugar. A frota chegou à Terra na manhã de terça-feira. Amara lembrou-se do momento exato porque estava tomando café em seu escritório no quartel-general da Força de Defesa Unida, em Genebra. O alarme começou a gritar. As telas se iluminaram com uma visão que fez seu coração parar. 47 navios de guerra do domínio. Cada um deles era maior do que qualquer coisa que a humanidade já havia construído. Eles se moviam pelo sistema solar da Terra como tubarões nadando em um lago cheio de peixinhos dourados. A frota de defesa da Terra tentou detê-los. A humanidade tinha 12 naves capazes de combate real 12 contra 47. A batalha durou 9 minutos. As naves humanas foram corajosas. Eles eram habilidosos. Eles morreram em 1 hora. Então a frota Dominion entrou em órbita acima da Terra. Eles se posicionaram em 3 cidades, Mumbai, São Paulo e Lagos. As maiores cidades em 3 continentes diferentes. A mensagem era clara. Ninguém estava seguro. Nenhum lugar era seguro. O bombardeio começou exatamente ao meio-dia, horário de Genebra. O domínio usou armas de plasma que queimavam mais que o sol. Eles atiraram por 40 minutos. Então eles pararam. Então eles foram embora. 17 milhões de pessoas morreram nesses 40 minutos. 3 grandes cidades tornaram-se 3 grandes sepulturas. O Dominion deixou para trás apenas um único farol de mensagem flutuando na órbita da Terra. A mensagem era simples. Conheça o seu lugar. A expansão termina. A homenagem começa. Isso foi há 3 dias. Agora Amara caminhava pelas ruínas de Lagos e contava os mortos. Ela encontrou a casa da avó apenas de memória. Nada restou além de uma base enegrecida e uma estrutura de metal retorcida. Ela ficou lá por um longo tempo. Sua avó havia sobrevivido. Ela estava visitando a família no campo quando ocorreu o ataque. Suas sobrinhas também sobreviveram. Mas a casa deles havia desaparecido. Seus vizinhos haviam partido. Todos que eles conheciam há gerações se foram. Amara sentiu. A coisa quebrada dentro de seu peito assumir uma nova forma. Foi duro,
frio e afiado. Era a raiva, mas não a raiva selvagem de um animal ferido. Isso era outra coisa. Esta foi a raiva de um soldado que acabará de receber uma missão. Ela se virou e caminhou de volta para o campo de resgate na periferia da cidade. Equipes de emergência de todas as nações da Terra estavam aqui agora. O mundo inteiro estava unido na dor, mas a dor não traria os mortos de volta. A dor não impediria o domínio de fazer isso novamente. No acampamento, ela encontrou seu assessor esperando com um dispositivo de comunicação seguro. O presidente das Nações Unidas queria falar com ela. O mesmo fizeram outros 17 líderes mundiais. O planeta inteiro gritava por respostas. O que fazemos? Como respondemos? Podemos revidar? Amara não atendeu suas ligações. Ainda não. Ela precisava pensar primeiro. Ela caminhou até um canto tranquilo do acampamento e sentou-se em um pedaço de entulho que já havia sido a casa de alguém. Ela observou a equipe de resgate cavar nas ruínas. Ela observou os sobreviventes vagarem em estado de choque. Ela observou as crianças chorarem pelos pais que nunca responderiam. E ela pensou no domínio. Ela os estudou durante anos. Todos os oficiais da Força de Defesa Unida estudaram ameaças potenciais. O domínio era a maior ameaça no espaço conhecido. Eles controlavam mais território do que qualquer outro império. Eles tinham mais navios, mais soldados, mais recursos do que qualquer outra pessoa. Mas Amara notou algo em seus estudos. Algo que lhe deu esperança. O domínio era antigo. Muito velho. Eles usaram as mesmas armas por 10.000 anos. As mesmas táticas. Os mesmos navios. Eles nunca precisaram mudar porque nunca enfrentaram um desafio real. Todas as espécies que conquistaram eram primitivas em comparação com elas. Cada guerra que travaram foi uma matança. Não é um concurso. Eles ficaram confortáveis. Preguiçoso. Certos de sua própria superioridade. A humanidade era diferente. A humanidade era jovem. Há apenas 300 anos, os humanos matavam uns aos outros com espadas e flechas. Há 200 anos, eles descobriram a eletricidade. Há 100 anos, eles dividiram o átomo. Há 50 anos, eles alcançaram as estrelas. Nenhuma outra espécie na galáxia evoluiu tão rapidamente. Nenhuma outra espécie teve a capacidade de mudar tão rapidamente. O domínio viu isso como um sinal de instabilidade, de perigo, de uma espécie que precisava ser contida. Eles estavam certos em ter medo. Eles simplesmente não entendiam o porquê. Amara levantou-se e tirou a poeira do uniforme. Ela pegou o dispositivo de comunicação e ligou para o presidente. General Okonvo, disse o presidente, sua voz estava cansada e quebrada. Por favor, me diga que você tem algo. Qualquer coisa. Tenho um plano, disse Amara, mas você não vai gostar. Neste ponto, aceitarei qualquer coisa. Não podemos combatê-los, disse Amara. Não agora, não com o que temos. Se tentarmos, eles voltarão e terminarão o que começaram. Eles queimarão todas as cidades da terra até que não reste nada. O presidente ficou em silêncio por um longo momento. Então o que você sugere? Fingimos nos submeter. Enviamos-lhes a sua homenagem. Retiramos nossos navios. Nós os fazemos pensar que venceram. E então? E então nos preparamos. Estudamos sua tecnologia. Construímos novas armas. Treinamos novos soldados. Fazemos alianças com outras espécies que eles oprimiram. E quando estamos prontos, quando somos fortes o suficiente, tiramos tudo deles. Quanto tempo? 1 ano. Talvez 2. Eu sei que parece muito tempo. Sei que há pessoas que querem vingança neste momento, mas se atacarmos antes de estarmos prontos, perderemos. E se perdermos, a humanidade acaba. O presidente ficou quieto novamente. Amara podia ouvi-lo respirar. Ela sabia o que ele estava pensando. Ela sabia o quanto era difícil escolher a paciência quando a raiva ardia no peito. Os outros líderes não vão gostar disso, disse ele finalmente.
Eles não precisam gostar disso. Eles apenas precisam fazer isso. E você, general? Você perdeu sua casa hoje. Sua cidade. Seu povo. Você pode ser paciente? Amar olhou para as ruínas de Lagos. Ela pensou na avó, nas sobrinhas, nos 17 milhões de mortos. Serei tudo o que a humanidade precisar que eu seja, disse ela. Neste momento, isso significa ser paciente. Mas prometo-lhe isto, senhor presidente, quando chegar a hora, entregarei pessoalmente uma resposta ao domínio, e aprenderão que atacar a terra primeiro foi o último erro que cometeram. Ela desligou e ficou ali nas cinzas de sua infância. O sol estava se pondo atrás das nuvens de fumaça. Em algum lugar distante, uma criança chorava. O domínio pensou que havia quebrado a humanidade. Eles pensaram que um único golpe seria suficiente para fazer os humanos se ajoelharem para sempre. Eles não entenderam o que tinham feito. Eles não haviam quebrado a humanidade. Eles o uniram. Eles deram a cada pessoa na Terra um inimigo comum e uma causa comum. Eles despertaram algo que deveria ter ficado adormecido. Amar olhou para o céu escuro. Em algum lugar lá fora, Lord Veshen comemorava sua vitória fácil. Em algum lugar lá fora, o domínio estava rindo dos pequenos humanos fracos. Eles não iriam rir por muito tempo. Você atacou primeiro, Amara sussurrou para as estrelas. Agora estamos indo atrás de você. 6 meses se passaram desde o incêndio das cidades terrestres. O domínio não ouviu uma única palavra da humanidade durante todo esse tempo. Lord Veshen, Ket Sural, sentou-se em seu palácio no mundo colônia de Ket Vorol e sorriu diante do silêncio. Era o sorriso de um professor que disciplinou um aluno problemático. Os humanos aprenderam a lição. Eles retiraram seus navios de todos os territórios contestados. Eles enviaram seu primeiro carregamento de tributo dentro do prazo. Eles se submeteram assim como todas as outras espécies eventualmente se submeteram. Seus conselheiros traziam-lhe relatórios todas as semanas. A atividade humana diminuiu em todos os setores. Suas redes de comunicação eram silenciosas. Suas bases militares apresentaram movimentação mínima. Os humanos estavam se comportando exatamente como uma espécie conquistada deveria se comportar. Eles estão quebrados, disse seu conselheiro-chefe durante uma reunião. O espírito deles morreu com suas cidades. Veshen assentiu satisfeito. Como previ, eles nunca foram uma ameaça real. Apenas um incômodo que precisava de correção. Ele voltou sua atenção para outros assuntos. O domínio tinha muitos territórios para administrar. Muitas espécies para controlar. Os humanos já estavam desaparecendo de sua mente, tornando-se apenas mais uma nota de rodapé na longa história do Império de colocar espécies primitivas em seu lugar. Este foi seu primeiro erro. Na Terra, as coisas eram muito diferentes daquilo que o domínio acreditava. O silêncio não foi o silêncio da derrota. Era o silêncio de um mundo prendendo a respiração. Preparando. Mudando. A General Amarocanvo estava numa enorme instalação subterrânea que não existia há 6 meses. Ao seu redor, milhares de cientistas e engenheiros trabalhavam em estações repletas de tecnologia alienígena. Este foi o projeto Prometheus. Esta foi a resposta da humanidade ao domínio. A instalação se estendia por quilômetros abaixo das montanhas da Suíça. Foi construído em tempo recorde, usando técnicas que nenhum ser humano conhecia antes do ataque. Esse era o segredo da humanidade. Quando levados ao limite, eles não apenas sobreviveram, mas também evoluíram. Relatório de situação, disse Amara à sua cientista-chefe, uma mulher chamada Doutora Shen. O Dr. Shen exibiu telas holográficas mostrando seu progresso. Decodificamos totalmente a tecnologia do escudo de domínio. Nossa versão é realmente mais eficiente que a deles. Adapta-se ao fogo recebido e redistribui a energia em tempo real. Armas. Desenvolvemos 3 novos sistemas que eles nunca viram. Mísseis de ruptura quântica que contornam completamente os escudos. Canhões de plasma adaptáveis que aprendem com cada tiro e se ajustam às defesas inimigas. E isso? Ela apontou para uma tela que mostrava um pequeno dispositivo.
Chamamos isso de núcleo do Prometheus. É uma fonte de energia que gera 10 vezes mais energia do que qualquer coisa que o domínio use. Amara estudou as exibições. Como isso é possível? Eles tiveram 10.000 anos para desenvolver sua tecnologia. Tivemos 6 meses. Dr. Shen sorriu. Esse é exatamente o problema do domínio. Eles pararam de inovar há 10.000 anos. A tecnologia deles funciona, então eles nunca sentiram necessidade de melhorá-la. Eles têm usado as mesmas armas, os mesmos escudos, os mesmos motores há milênios. E nós? Nós da máquina a vapor para a energia nuclear em 150 anos. Do primeiro avião ao pouso na Lua em 66 anos. Dos simples computadores à inteligência artificial em menos de um século. Não evoluímos lentamente como outras espécies. Explodimos para frente. Amara assentiu. Era com isso que ela estava contando. O domínio viu o rápido desenvolvimento da humanidade como um sinal de instabilidade. Eles estavam certos. Mas eles não entendiam o que essa instabilidade poderia se tornar quando lhes fosse dada uma direção. Ela caminhou pelas instalações observando o trabalho em cada estação. Antigos rivais agora trabalham lado a lado. Engenheiros americanos colaboraram com cientistas chineses. Os estrategistas militares russos compartilharam ideias com programadores indianos. O ataque à Terra apagou todas as divisões. Havia apenas uma equipe agora. Uma espécie. Um propósito. Em outra seção da instalação ela encontrou o almirante Takeshi Yamamoto, o comandante do que restava da frota da Terra. Ele estava supervisionando a construção de novos navios construídos com a tecnologia roubada e melhorada do domínio. Quantos nós temos? Amara perguntou. 23 completos, disse Yamamoto. Outros 40 em diversas fases de construção. Até o final do ano teremos 100 navios prontos para o combate. 100 contra milhares. Qualidade versus quantidade, disse Yamamoto. Nossos navios são mais rápidos, mais manobráveis e carregam armas contra as quais não podem se defender. Um dos nossos vale 10 deles. Talvez mais. Amara aceitou isso. Ela tinha que fazer isso. Não havia como igualar o domínio em números. Teriam de vencer através da inovação, através de táticas, através do simples facto de os humanos terem lutado de forma diferente de qualquer espécie que o domínio alguma vez tenha enfrentado. Ela deixou as instalações e viajou para outro local secreto. Este estava na América do Sul, escondido na selva. Aqui ela se encontrou com representantes de outras espécies que foram oprimidas pelo domínio. Os Vreit eram seres parecidos com insetos cujo mundo natal foi despojado de recursos. Os Kalani eram telepatas escravizados como interrogadores. Os Mor eram gigantes que foram forçados a trabalhar em fábricas de domínio por gerações. Havia dezenas de outros, cada um com sua própria história de sofrimento sob domínio. Eles vieram para a Terra em segredo, arriscando tudo para se encontrarem com os humanos. A notícia se espalhou pelas redes subterrâneas da galáxia. Os humanos estavam planejando algo. Os humanos não estavam quebrados. Amara dirigiu-se a eles em uma sala de reuniões simples, sem cerimônia. Não estou pedindo que você lute conosco, ela disse. Ainda não. O risco é muito grande. Se o domínio descobrir o que estamos planejando, eles destruirão você junto conosco. Então por que você nos chamou aqui? O representante da Vreit perguntou. Informação. Preciso saber tudo sobre o domínio. Suas linhas de abastecimento, suas redes de comunicação, seus pontos fracos. Você viveu sob o domínio deles durante séculos. Você sabe coisas que não podemos aprender com a tecnologia capturada. Os representantes se entreolharam. Havia medo em seus olhos, mas também havia algo mais. Ter esperança. Se nós ajudarmos você, disse o Kalani, e você falhar, o domínio irá punir todos nós. Sim, Amara disse simplesmente, eles irão. E se você conseguir, se nós conseguirmos, o domínio não existirá mais para punir ninguém. A sala ficou em silêncio por um longo momento. Então o representante do luto se levantou. Ele tinha 3 metros de altura,
pele de pedra e olhos que tinham visto séculos de escravidão. O meu povo esperou 400 anos até que alguém se opusesse ao domínio. Ele disse que tínhamos perdido a esperança. Aceitamos que morreríamos como escravos, assim como nossos pais morreram e os pais deles antes deles. Ele colocou sua mão enorme sobre a mesa. Você quer informações? Eu vou te dar tudo. Raízes, horários, códigos, segredos. Darei a você a localização de cada fraqueza de domínio que meu povo descobriu em 400 anos de serviço forçado. Um por um, os outros representantes se levantaram. Cada um ofereceu o que tinha. Redes de inteligência, códigos de segurança, rotação de guardas. O funcionamento interno de um império que nunca imaginou que seus escravos poderiam um dia ajudar seus inimigos. Amara sentiu o peso da confiança deles. Essas espécies estavam arriscando a extinção para ajudar a humanidade. Ela não poderia falhar com eles. Quando chegar a hora, ela prometeu, a humanidade não esquecerá quem esteve conosco na escuridão. Os meses continuaram a passar. A Terra permaneceu em silêncio para a galáxia exterior. As remessas de tributos chegaram dentro do prazo. As naves humanas permaneceram dentro de suas fronteiras. Para o domínio parecia uma submissão perfeita. Mas abaixo da superfície a humanidade estava se transformando. As fábricas que antes fabricavam bens de consumo agora produziam armas. Universidades que antes estudavam teoria agora resolviam problemas práticos de guerra. Crianças que cresceram em paz estavam sendo treinadas para se tornarem soldados. Cada pessoa na Terra entendeu o que estava por vir. Cada pessoa perdeu alguém no ataque. 17 milhões de mortos significaram 17 milhões de razões para lutar. A raiva não havia desaparecido. Tinha focado. Tornou-se algo útil. Um ano após o ataque, Amara estava na ponte da nova nau capitânia da Terra, a Fênix. Foi lindo e mortal. Uma expressão perfeita da engenharia humana. Ao seu redor, outras 99 naves esperavam na escuridão do espaço profundo, escondidas dos sensores de domínio. O almirante Yamamoto estava ao lado dela. Todos os navios reportam prontos, general. Amara olhou para o mapa estelar mostrando o território de domínio. Milhares de sistemas, milhões de navios, trilhões de soldados e a humanidade iria levar tudo. O domínio acredita que estamos quebrados, disse ela. Eles acreditam que aceitamos o nosso lugar no império deles. Eles estão prestes a aprender o quanto estão errados. Ela abriu um canal para todos os navios. Este é o General Oconvo. Há um ano, o domínio atacou a Terra sem aviso prévio. Eles mataram 17 milhões do nosso povo para nos ensinar humildade. Eles esperavam que nos ajoelhássemos. Ela fez uma pausa olhando para os rostos de sua tripulação. Eles eram jovens e velhos, de todas as nações da Terra. Eles eram o melhor que a humanidade tinha a oferecer. Nós não nos ajoelhamos. Nós nos preparamos. E agora estamos prontos para mostrar à galáxia o que acontece quando você ataca a humanidade primeiro. Ela apontou para o mapa estelar. Nosso primeiro alvo é o depósito de suprimentos em Ketravar. Alimenta a metade da frota oriental. Nós o destruímos e anunciamos nosso retorno ao universo. A frota avançou unida, silenciosa, mortal e imparável. A paz do domínio estava prestes a terminar. O depósito de suprimentos do domínio em Ketravar era do tamanho de uma pequena lua. Ele flutuou na escuridão entre as estrelas, alimentando centenas de navios de guerra com combustível e armas. Durante 1000 anos, funcionou sem interrupção. Durante 1000 anos, nenhum inimigo ousou aproximar-se dele. O comandante Ket Sahal estava encarregado da defesa do depósito. Foi uma tarefa chata. Nada aconteceu em Ketravar. Ele passava a maior parte do tempo arquivando relatórios e contando estoques. Os 20 navios patrulha sob seu comando nunca dispararam suas armas contra nada além de alvos de treino. Na manhã do ataque, Ket Sahal estava tomando café da manhã em seus aposentos quando os alarmes começaram a soar. O que está acontecendo? Ele exigiu, correndo para o centro de comando. Seus oficiais olhavam para as telas com expressões de confusão. Contactos desconhecidos,
Comandante, 100 embarcações. Eles apareceram do nada. Do nada, isso é impossível. Nossos sensores cobrem anos-luz de espaço. Eles devem ter algum tipo de tecnologia furtiva que nunca vimos. A voz do oficial estava tremendo. Comandante, eles já estão ao alcance das armas. Cat Sarral olhou para a exibição tática. 100 pontos vermelhos cercaram seu depósito como lobos cercando um animal ferido. Seus 20 navios patrulha já estavam se movendo para interceptar, mas ele sabia com fria certeza que não seria suficiente. Quem são eles? Ele perguntou. Antes que alguém pudesse responder, uma mensagem apareceu em sua tela. Uma mulher humana em uniforme militar olhou para ele com olhos que não demonstravam piedade. Esta é a General Amaro Canvo da Força Unida de Defesa da Terra. Ela disse, há 1 ano, seu império atacou meu mundo e matou 17 milhões de meus pessoas. Você esperava que nos submetêssemos. Você estava errado. Cat Sarral sentiu seu sangue gelar. Os humanos? Isso era impossível. Os humanos estavam quebrados. Os humanos estavam prestando homenagem. Os humanos não tinham naves capazes de chegar tão longe no espaço de domínio. Suas naves patrulha têm 60 segundos para se retirar. O general humano continuou. Se eles atirarem em nós, serão destruídos. Se recuarem, serão poupados. Não estamos aqui por causa deles. Estamos aqui para seus suprimentos. Cat Sarral olhou novamente para sua exibição tática. Seus 20 navios contra os 100. Mesmo que os navios humanos estivessem mal armados, os números eram desesperadores. Todos os navios se retirem, ordenou ele. Seus oficiais olharam para ele em estado de choque. Faça isso agora. Não podemos vencer esta luta. Seus navios patrulha começaram a recuar. A frota humana não os perseguiu. Em vez disso, os 100 navios começaram o ataque ao próprio depósito. O que aconteceu a seguir seria comentado em todo o domínio por gerações. As armas humanas eram diferentes de tudo que Cat Sarral já tinha visto. Seus mísseis passaram pelos escudos como se eles não existissem. Seus canhões de plasma pareciam aprender com cada disparo, ajustando sua frequência para contornar a armadura. As defesas do depósito, projetadas para impedir ataques convencionais, eram inúteis. Em 20 minutos, o maior depósito de suprimentos nos territórios orientais estava queimando destroços. O general Okonkwo apareceu na tela de Cat Sarral uma última vez. Entregue uma mensagem aos seus superiores, disse ela. Diga-lhes que o pagamento do tributo acabou. Diga-lhes que a terra está chegando. E diga-lhes que todos os mundos que eles oprimiram estão observando. A frota humana desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando para trás apenas a destruição e um farol de mensagem. O farol continha imagens do ataque. Estava transmitindo em todas as frequências. Todos os navios do setor o receberiam em poucas horas. Cada colônia saberia em poucos dias. Os humanos estavam de volta e estavam com raiva. Lord Vex e Cat Sarral receberam a notícia 3 dias depois. Ele assistiu à filmagem de seu depósito em chamas com um rosto que não demonstrava emoção. Por dentro, sua mente estava acelerada. Isto não foi possível. Os humanos não tinham nada. Eles eram primitivos. Eles haviam se rendido. Como puderam desenvolver tais armas num único ano? Encontre-os, ordenou ele aos seus almirantes. Envie a terceira frota. Encontre seus navios e destrua-os. Não deixe nada para trás. A terceira frota era composta por 500 navios de guerra sob o comando do almirante Ketivor, um dos oficiais mais experientes do domínio. Eles varreram o espaço humano, caçando a frota inimiga. Eles não encontraram nada. As naves humanas haviam desaparecido. Durante 2 meses, o almirante Ketivor perseguiu fantasmas. Seus sensores detectariam embarcações humanas na borda de um sistema. Mas quando suas naves chegaram, os humanos já haviam partido.
Enquanto isso, chegavam relatórios de todo o território do domínio, navios humanos atacando comboios de combustível, navios humanos destruindo centros de comunicação, navios humanos atacando postos avançados e libertando prisioneiros. Os humanos nunca lutaram diretamente. Eles atacaram e desapareceram. Eles apareceram e desapareceram. Eles estavam em toda parte e em lugar nenhum. O almirante Ketivor era um oficial orgulhoso que venceu muitas batalhas. Mas ele nunca enfrentou um inimigo como este. Os humanos não lutaram da maneira que as guerras deveriam ser travadas. Eles não reuniram suas forças e o enfrentaram em batalha aberta. Eles se espalharam como folhas ao vento, e cada folha carregava uma arma. Finalmente sua oportunidade chegou. A inteligência informou que a principal frota humana estava se reunindo em um sistema vazio na borda do espaço do domínio. O almirante Ketivor reuniu todas as suas forças e saltou para interceptar. Ele os encontrou. 100 naves humanas, tal como dizia o relatório, estavam à sua espera. Todos os navios, comandou o almirante, atacam em formação. Terminamos isso hoje. 500 navios de guerra do domínio avançaram. Suas armas começaram a disparar. O espaço entre as frotas foi preenchido com plasma e mísseis. Mas algo estava errado. As armas do domínio batiam nos escudos humanos e não faziam nada. O plasma disperso sem ajuda. Os mísseis explodiram sem efeito. Era como se as naves humanas estivessem protegidas por algum tipo de barreira que aprendia com cada ataque e se adaptava. Enquanto isso, as armas humanas cortavam as naves do domínio como se fossem feitas de papel. O almirante Ketivor assistiu horrorizado enquanto sua frota começava a morrer. Navio após navio explodiu. Os capitães gritaram por socorro nos canais de comunicação. A exibição tática ficou vermelha de destruição. Os humanos passaram por sua formação como dançarinos. Seus navios eram menores e mais rápidos que os dele. Eles trabalharam juntos com perfeita coordenação, cobrindo-se, apoiando-se, protegendo-se. Cada vez que ele focava o fogo em um navio, 3 outros atacavam de um ângulo diferente. Em 2 horas, a terceira frota desapareceu. 300 navios destruídos. 200 em retirada. O almirante Ketivor estava entre os sobreviventes, fugindo em um navio danificado com metade de sua tripulação morta. Os humanos os deixaram ir. O general Okonvo observou a retirada dos navios do domínio e não sentiu nenhuma alegria. Isto não foi uma celebração. Isto era justiça. Mas a justiça não trouxe os mortos de volta. Ela abriu um canal para a capital do domínio. A mensagem seria recebida por todo o império. Esta é a general Amaro Okonvo da Terra, disse ela. Seu rosto apareceu em telas de milhares de sistemas. Há 1 ano, você atingiu nosso mundo sem avisar. Você matou 17 milhões de pessoas para nos ensinar nosso lugar. Você queria que tivéssemos medo. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Não temos medo. Estamos com raiva. E agora estamos indo atrás de você. Ela ergueu um bloco de dados mostrando a destruição da terceira frota. Suas armas não podem nos machucar. Seus escudos não podem nos deter. Seus números não importam. Passamos o último ano estudando seu império e descobrimos que ele é fraco, estagnado e podre em sua essência. Seus olhos endureceram. Você construiu seu império na crença de que os fortes merecem governar os fracos. Você estava errado. A verdadeira força não tem a ver com dominação. Trata-se de proteção. Trata-se de construir algo que vale a pena defender. Estamos lhe dando uma chance. Liberte as espécies que você escravizou. Rendam-se os líderes que ordenaram o ataque à Terra. Aceite que seu império acabou. Faça isso e a humanidade lhe mostrará a misericórdia que você nunca nos mostrou. Ela se inclinou para a frente. Recuse e destruiremos tudo o que você construiu. Libertaremos todos os mundos que você conquistou. Não pararemos até que o domínio exista apenas nos livros de história. A transmissão terminou. Por todo o domínio, bilhões de seres assistiram em silêncio atordoado. Os escravos se entreolharam com uma nova esperança nos olhos.
Os soldados se entreolharam com novo medo. E no Palácio Imperial, o próprio imperador assistiu com fúria fria. Mande chamar meu conselho de guerra, ordenou o imperador. Vamos exterminar esses humanos de uma vez por todas. Seus conselheiros correram para obedecer. Mas nos corredores do palácio os sussurros já se espalhavam. Os humanos fizeram o impossível. Eles derrotaram uma frota do domínio. Eles sobreviveram. E por todo o império, as espécies oprimidas começavam a fazer uma pergunta perigosa. Se os humanos pudessem resistir, por que não poderiam fazer o mesmo? A guerra estava apenas começando. 2 anos se passaram desde o ataque à Terra. A galáxia estava em chamas. A frota humana abriu caminho através do território do domínio como uma lâmina atravessando a carne. Toda semana trazia notícias de mais uma vitória. Outro corte na linha de abastecimento. Outra base militar destruída. Outro mundo libertado. Mas o general Amaroconvo sabia que a guerra estava longe de terminar. O domínio era vasto. Para cada frota destruída, o imperador poderia construir mais 2. Para cada território que libertavam, 100 permaneciam acorrentados. Eles estavam vencendo batalhas, mas precisavam vencer algo maior. Eles precisavam quebrar o espírito do império. Foi por isso que ela trouxe a frota para Ket Voral. O planeta pairava no espaço diante dela. Um mundo enorme coberto de fábricas e estaleiros. Foi aqui que o domínio construiu a maioria de seus navios de guerra. Isso é como o coração do seu poder militar. Destruí-lo atrasaria o seu esforço de guerra em décadas. Mas o domínio conhecia o seu valor. 500 navios de guerra defenderam Ket Voral. Cada abordagem foi minada. Todas as plataformas orbitais estavam armadas. O imperador despojou navios de todo o império para proteger este mundo. Amara tinha 50 navios. O general-almirante Yamamoto disse calmamente: nossos batedores confirmam os números do inimigo. 500 contra os nossos 50. Mesmo com a nossa vantagem tecnológica, estas probabilidades não são favoráveis. Eu sei, Amara estudou a exibição tática, procurando pontos fracos. Mas não vamos vencer esta guerra jogando pelo seguro. Se destruirmos Ket Voral, o domínio perderá a capacidade de repor as perdas. A guerra termina em anos em vez de décadas. E se perdermos aqui, a Terra cairá. Todas as espécies aliadas a nós são exterminadas e o domínio continua por mais 10.000 anos. Yamamoto assentiu lentamente. Então não podemos perder. Não, Amara concordou. Não podemos. Ela abriu um canal para todos os navios. Este é o General Oconvo. A batalha que temos pela frente será a mais difícil que já travamos. O inimigo tem mais navios, mais armas, mais mísseis. Por todos os cálculos, deveríamos perder. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Mas os cálculos não levam em conta o espírito humano. Eles não levam em conta as pessoas que lutam por algo mais do que a conquista. Cada pessoa nesta frota perdeu alguém para o domínio, cada pessoa sabe pelo que estamos lutando. Não se trata de território ou recursos. Trata-se de liberdade, para nós, para os nossos aliados, para todas as espécies que sofreram sob o domínio do domínio. Ela ficou mais reta. O inimigo espera que lutemos como eles. Eles esperam que formemos linhas e troquemos tiros até que um dos lados se quebre. Eles estão errados. Não vamos travar a guerra deles. Nós vamos lutar contra os nossos. A frota avançou. O capitão Ketnoler comandava um dos navios do domínio que defendia o estaleiro. Ele serviu na Marinha Imperial por 40 anos. Ele lutou em 17 campanhas. Ele nunca tinha visto nada parecido com os humanos. Eles vieram em sua formação como um enxame de insetos. Não em linhas nítidas, mas numa massa caótica que parecia não ter nenhum padrão. Seus computadores de mira não conseguiam prever seus movimentos. Seus artilheiros não conseguiam rastrear seus navios. Eles estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. Concentre o fogo na nave líder, ele ordenou. Suas armas travaram em uma nave humana e desencadearam uma barragem completa.
A nave humana se esquivou e teceu. Seus escudos brilharam enquanto absorviam o pequeno dano causado. Mas isso não importava porque o navio não era ameaça. Enquanto Cat Noller se concentrava em um alvo, 3 outras naves humanas haviam ficado atrás de sua formação. Eles abriram fogo contra seus motores. Seu navio fechou. Alarmes gritaram. Antes que ele pudesse responder, os atacantes desapareceram de volta ao caos. Isso aconteceu repetidamente no campo de batalha. As naves do domínio eram maiores e mais poderosas, mas eram lentas. Eles foram construídos para guerras onde os inimigos lutavam. Os humanos nunca se levantaram. Eles nunca pararam de se mover. Eles atacaram e recuaram, atacaram e desapareceram. Sempre um passo à frente. O capitão Cat Noller observou sua exibição tática passar de um mar verde para um mar vermelho. Eles estavam perdendo. De alguma forma, apesar de tudo, eles estavam perdendo. O general Ocanva estava na ponte do Fênix, dirigindo a batalha como um maestro dirigindo uma orquestra. Sua mente processou informações mais rápido do que ela jamais imaginou ser possível. Posições dos navios, movimentos inimigos, fraquezas a explorar, oportunidades a aproveitar. Mas ela também estava assistindo a outra coisa. Ela estava vendo seu povo morrer. As naves humanas também estavam sendo destruídas. Para cada 10 naves do domínio que matavam, perdiam uma delas. A matemática estava a seu favor, mas cada navio perdido era uma centena de humanos que nunca voltariam para casa. 100 famílias que nunca mais seriam inteiras. Ela empurrou a dor de lado. Ela poderia chorar mais tarde. Agora, ela precisava vencer. Almirante, situação dos estaleiros? Ainda pesado, você defendeu. Destruímos a maior parte da frota deles, mas as plataformas orbitais permanecem operacionais. Não podemos aproximar-nos sem sofrer pesadas baixas. Amar estudou a tela. As plataformas eram o problema. Eram instalações enormes repletas de armas. Derrubá-los com ataques convencionais custaria muitos navios. Mas havia outra maneira. Sinalizou para Prometeu, ela ordenou. Diga ao capitão Rodrigues para iniciar a operação especial. O Prometheus era um navio pequeno, pouco maior que uma nave auxiliar, mas carregava algo que o domínio nunca tinha visto antes. Algo que os cientistas humanos vinham desenvolvendo em segredo há 2 anos. A capitã Rodrigues guiou sua pequena embarcação através do caos da batalha, usando os destroços e as explosões como cobertura. O domínio não a notou. Por que eles fariam isso? Ela era pequena demais para ser uma ameaça. Ela alcançou a primeira plataforma orbital e anexou um pequeno dispositivo ao seu casco. Depois ela passou para o segundo, depois para o terceiro e depois para o quarto. Depois de plantar dispositivos em todas as 12 plataformas, ela recuou para uma distância segura e os ativou. Os dispositivos eram disruptores quânticos. Eles não destruíram as plataformas. Eles fizeram algo pior. Eles embaralharam todos os sistemas eletrônicos simultaneamente. Os escudos falharam. As armas ficaram offline. O suporte de vida começou a funcionar mal. Em segundos, as 12 plataformas orbitais passaram de fortalezas mortais a alvos indefesos. Todos os navios, comandou Amara, destruíram as plataformas. Em seguida, mire nos estaleiros. A frota humana atacou as instalações indefesas, como lobos atacam uma presa ferida. Uma por uma, as plataformas explodiram. Os estaleiros pegaram fogo. Décadas de produção militar do domínio tornaram-se escombros espalhados. Os navios restantes do domínio tentaram fugir. A maioria não conseguiu. Quando tudo acabou, a General Oconvo ficou na ponte de seu navio e olhou para a destruição. Cat Vorol ainda existia, mas seu valor militar havia desaparecido. As fábricas que construíram navios de guerra durante 1000 anos eram escória derretida. Os estaleiros que lançaram frotas para conquistar mundos eram destroços retorcidos. Eles venceram. Contra probabilidades impossíveis, eles venceram. Mas a vitória teve um custo.
Amara olhou para os relatórios de vítimas e sentiu o peso do comando pressionando a 15 navios destruídos. 1.500 humanos mortos. Cada um tinha um nome. Cada um tinha uma família. Cada um confiou nela para trazê-los para casa. Ela não poderia salvar todos eles. Ela só podia ter certeza de que o sacrifício deles significava alguma coisa. Um sinal de comunicação interrompeu seus pensamentos. Estava vindo da capital do domínio. Do próprio Palácio Imperial, General Convo. O rosto na tela era antigo e cruel, vestes douradas, olhos negros, uma coroa de metal retorcido. Este era o próprio imperador. Você provou ser mais problemático do que eu esperava. E você provou ser mais fraco do que eu temia, respondeu Amara. Os olhos do imperador se estreitaram. Palavras ousadas para alguém tão longe de casa. Você venceu batalhas. Tenho milhares de mundos, milhões de naves, trilhões de soldados. Esta guerra só pode terminar de uma maneira. Eu concordo, disse Amara. Terminará comigo na sala do seu trono. Por um momento o imperador ficou em silêncio. Então ele riu. Era um som frio, como o vento passando por galhos mortos. Você me diverte muito bem, humano. Venha para minha sala do trono, se puder. Meus guardas estarão esperando. Minhas frotas estarão esperando. Todo o poder do domínio estará esperando. Bom, disse Amara, eu odiaria que nossa vitória final fosse fácil demais. Ela encerrou a transmissão. O almirante Yamamoto olhou para ela preocupado. General, foi sensato antagonizá-lo? O imperador governa através do medo, disse Amara. Seus súditos obedecem porque acreditam que ele é invencível. Cada vez que provamos que ele está errado, o seu império enfraquece. Cada vez que o fazemos parecer tolo, seus súditos se perguntam se ainda deveriam ter medo. Ela se virou para encarar sua tripulação. Esta guerra não envolve apenas armas e navios. É sobre ideias. O domínio acredita que os fortes devem governar os fracos. Acreditamos em algo diferente. Acreditamos que a verdadeira força vem de proteger os outros, e não de esmagá-los. Ela olhou para os restos em chamas dos estaleiros. Hoje mostramos à galáxia que o domínio pode ser derrotado. Amanhã, mostraremos a eles que deveria ser. A frota começou a se reagrupar, reunindo forças para o avanço final em direção ao coração do Império. Em algum lugar à frente, o Imperador esperava em seu trono, cercado por seus guardas, suas frotas e seus trilhões de soldados. Amara não estava com medo. Ela começou esta guerra com nada além de raiva e determinação. Agora ela tinha um exército de humanos e aliados que acreditavam em algo pelo qual valia a pena lutar. O domínio iria cair e ela estaria lá para ver isso acontecer. 3 anos após o incêndio das cidades da Terra, a General Amara Convo estava no limite do coração do domínio. O planeta Kitnevar pairava diante de sua frota, um mundo de palácios antigos e monumentos imponentes. Foi aqui que o Império nasceu há 10.000 anos. Era aqui que morreria. A batalha final não foi exatamente uma batalha. Metade das frotas restantes do domínio desertaram ou fugiram. Espécies que foram escravizadas durante séculos surgiram em todo o Império. Os Vreit sabotaram o fornecimento de combustível. Os Kalani assassinaram comandantes militares. O Mor assumiu o controle de mundos fabris inteiros. O domínio estava entrando em colapso por dentro. Agora apenas a Guarda Imperial permanecia leal. 300 navios cercaram Kitnevar, tripulados por fanáticos que prefeririam morrer a ver seu império cair. Eles eram os melhores que o domínio tinha. Os mais habilidosos, os mais dedicados. Eles também estavam em menor número. Amara trouxe 200 naves humanas. Mas ela também tinha 300 embarcações de espécies aliadas que se juntaram à luta. Navios de enxame Vreit, navios mineiros Kalani, barcaças de batalha Mor. Pela primeira vez na história, os povos oprimidos da galáxia lutaram juntos contra os seus opressores. O general almirante Yamamoto relatou, a Guarda Imperial está mantendo posição. Eles não estão atacando. Amara assentiu. Eles sabem que não podem vencer. Eles esperam que ofereçamos condições. Será que vamos?
Amara considerou a questão. Ela poderia destruir a guarda e acabar com isso rapidamente. Mas já houve mortes suficientes. Se a guarda se rendesse, milhares de vidas seriam salvas. Vidas humanas, vidas aliadas, até mesmo vidas do domínio. Abra um canal para o comandante da guarda, ela ordenou. O rosto que apareceu na tela estava cansado e cinzento. O almirante Ketivar foi o último da velha guarda. Ele serviu ao Império por 200 anos. Ele a viu crescer e prosperar. Agora ele estava vendo aquilo morrer. General Oconvo, disse ele, gostaria de saber quando você ligaria. Almirante Ketivar, a sua frota está cercada. Seu imperador perdeu. Você pode se render agora e salvar seu povo, ou pode lutar e morrer por nada. O velho almirante ficou quieto por um longo momento. Servi ao domínio durante toda a minha vida. Eu acreditei no que construímos. Ordem, estabilidade, uma galáxia unida sob uma única regra. Você construiu a escravidão, disse Amara. Você construiu a opressão. Você construiu um império com base no sofrimento de bilhões. Talvez Ketivar tenha fechado os olhos. Mas era meu império, meu lar, meu propósito. Seu propósito pode mudar. Seu pessoal pode mudar. O caminho do domínio acabou, mas isso não significa que sua espécie deva acabar. Há um lugar para você no que vem a seguir. Se você escolher. O almirante abriu os olhos. Havia algo novo neles. Não exatamente esperança, mas talvez ausência de desespero. Meus navios vão parar, disse ele. Mas não viverei para ver o que vem a seguir. Estou muito velho para mudar. Muito culpado para ser perdoado. Essa não é sua escolha, disse Amara. Você se entregará para julgamento. O que acontece depois não depende de você ou de mim. Depende da justiça. Ketivar assentiu lentamente. Você não é o que eu esperava, humano. Quando a vossa espécie chegou às estrelas pela primeira vez, nós consideramos-los primitivos. Animais que aprenderam a construir foguetes. Nunca imaginamos que você poderia se tornar isso. Nem nós, admitiu Amara, às vezes a força é descoberta, não planejada. A Guarda Imperial desligou suas armas e abriu seus hangares. Um por um, as naves começaram a transportar os soldados do domínio para se renderem. Os últimos defensores do Império desistiram sem lutar. Amara não sentiu nenhum triunfo, apenas exaustão e um novo peso sobre os ombros. Uma hora depois, sua nave desceu pela atmosfera de Ket-Navar. A superfície do planeta estava coberta por estruturas que existiam há milênios. Palácios de pedra branca. Monumentos às vitórias esquecidas. Jardins que foram cuidados por escravos durante 10.000 anos. No centro de tudo ficava o Palácio Imperial. Era uma montanha de cristal e ouro. Lindo e terrível. Lá dentro o imperador esperou. Amara atravessou os portões do palácio com apenas uma pequena escolta. Os guardas do domínio observaram-na passar, mas não se moveram para detê-la. Suas armas permaneceram no coldre. Seus olhos permaneceram vazios. A luta havia desaparecido deles. Ela subiu os 1000 degraus até a sala do trono. Cada degrau foi esculpido em uma pedra mundial diferente. Cada passo representava um planeta conquistado e destruído. Ela escalou todos eles sem parar. As portas da sala do trono se abriram diante dela. O imperador estava sentado em um trono de metal negro no final de uma vasta câmara. Ele era antigo além da medida. Sua pele cinzenta é fina como papel sobre os ossos como ferro. Seus olhos eram a única parte dele que ainda parecia viva. Eles ardiam de ódio quando Amara se aproximava. Então, disse ele, o animal veio reivindicar seu prêmio. Amara parou a 10 metros do trono. Seus guardas se espalharam atrás dela, mas ela não precisava deles. O imperador estava sozinho. Seus guardas o abandonaram. Seus conselheiros fugiram. Ele foi o último dos mestres do domínio. Amara disse, você matou 17 milhões do meu povo. Amara disse, você queimou minhas cidades. Você riu da nossa dor e chamou isso de justiça.
Foi justiça, sibilou o imperador. Você não era nada, uma nota de rodapé na história da galáxia. Eu estava lhe fazendo uma gentileza ao mostrar seu lugar antes que você se envergonhasse ainda mais. Amara estudou a criatura diante dela. Nos seus sonhos, ela imaginou este momento 1000 vezes. Ela imaginou o que diria, o que faria, como faria pagar por cada vida que seu império tirara. Mas ali parada agora, ela sentia apenas tristeza. Você realmente acredita nisso? Ela disse. Você realmente acredita que seu império foi um presente para a galáxia, que os bilhões que você escravizou deveriam ter ficado gratos por suas correntes? O forte governa, o fraco serve, esta é a ordem natural. É assim que o universo funciona. Não, disse Amara, era assim que o seu império funcionava e foi por isso que fracassou. Ela se aproximou do trono. O imperador recuou e, naquele momento, ela viu o que ele realmente era. Não era um deus, nem um demônio, apenas um velho assustado que passou a vida inteira acreditando em uma mentira. Você pensava que força tinha a ver com dominação, disse ela, com esmagar qualquer coisa mais fraca do que você. Mas a verdadeira força tem a ver com proteção. Trata-se de elevar os outros, e não de empurrá-los para baixo. Trata-se de construir algo que vale a pena defender. Ela se virou para olhar a sala do trono. Os murais na parede mostravam 10.000 anos de conquista. Mundos em chamas, espécies ajoelhadas, imperadores triunfantes. Você construiu um império com base no medo, ela continuou, mas o medo é uma base fraca. No momento em que algo mais forte apareceu, seus súditos se voltaram contra você. Não porque os forçamos, mas porque eles estavam esperando, sonhando com o dia em que alguém iria enfrentar você. Ela enfrentou o imperador novamente. Foi por isso que vocês perderam, não por causa das nossas armas ou das nossas táticas. Você perdeu porque seus próprios escravos queriam que você perdesse. As mãos do imperador agarraram os braços do seu trono. Então termine, me mate, vingue-se. Amara balançou a cabeça. Não. A palavra pairou no ar. O imperador olhou para ela confuso. Não. Se eu te matar, eu me torno você. Outro conquistador. Outro tirano. Mais um monstro que acha que o poder dá o direito de tirar a vida. Ela recuou. Você vai enfrentar o julgamento pelos seus crimes. Um verdadeiro julgamento com juízes e provas e uma chance de se defender. Algo que você nunca deu às espécies que conquistou. Isso não é justiça. Isso é fraqueza. Talvez, Amara sorriu, mas não havia calor nisso. Ou talvez seja o tipo de força que você nunca entendeu. A força para mostrar misericórdia a alguém que não teve misericórdia de você. Ela gesticulou para seus guardas. Eles avançaram para levar o imperador sob custódia. Ele não resistiu. Não havia mais nada nele para resistir. Enquanto o levavam embora, Amara gritou uma última vez. Você atingiu a terra primeiro, ela disse. Você veio até nós e agora estamos aqui. Mas não para destruir, para reconstruir, para criar algo melhor do que aquilo que você construiu. O imperador não respondeu. As portas se fecharam atrás dele e ele desapareceu. Amara ficou sozinha na sala do trono do Império Caído. Lá fora, ela sabia que a galáxia estava comemorando. Os escravos andavam livres pela primeira vez em gerações. Os navios de guerra estavam sendo desativados. Uma nova era estava começando. Ela caminhou até o trono e olhou para ele por um longo momento. Era apenas uma cadeira. Uma coisa feia construída com o metal dos navios conquistados. Não detinha nenhum poder exceto o que as pessoas lhe deram. Ela não se sentou nele. Em vez disso, ela foi até a janela e olhou para as estrelas. Em algum lugar lá fora, 17 milhões de fantasmas esperavam por justiça. Ela esperava ter dado a eles algo próximo disso. 5 anos depois, a embaixadora Amara Convo discursou na primeira Assembleia Completa da Coligação Galáctica. A Câmara estava repleta de representantes de 100 espécies. Vreidt e Kalani sentaram-se ao lado de Morn e Hillman. Antigos inimigos trabalharam juntos em conselhos e comitês. A galáxia ainda não estava em paz, mas estava se curando.
Reunimo-nos hoje para lembrar, disse Amara, para lembrar o que perdemos, para lembrar pelo que lutamos e para lembrar o que escolhemos não nos tornar. Ela olhou para os delegados reunidos. Eles a observavam com respeito, alguns com gratidão, outros com a cautela de antigos inimigos aprendendo a confiar. Há 5 anos, a humanidade foi atacada sem aviso prévio. Perdemos 17 milhões de pessoas num único dia. Tínhamos todos os motivos para responder com raiva. Queimar a galáxia até que nada restasse daqueles que nos machucaram. Ela fez uma pausa, deixando a memória se acalmar. Escolhemos de forma diferente. Escolhemos lutar, sim. Escolhemos destruir um império que causou sofrimento durante 10.000 anos. Mas quando vencemos, não nos tornamos os novos mestres. Não escravizamos nossos inimigos nem esmagamos aqueles que nos prejudicaram. Ela ficou mais reta. Escolhemos construir em vez de destruir, curar em vez de ferir, mostrar misericórdia quando tínhamos todo o direito à vingança. É isso que significa ser humano, não as nossas armas, não a nossa tecnologia, não a nossa capacidade para a guerra, não a nossa capacidade de escolha. A assembleia ficou em silêncio e então lentamente começaram os aplausos. Ele se espalhou pela câmara até que todos estivessem de pé. Ex-escravos e antigos senhores, velhos inimigos e novos amigos, todos unidos pela escolha que a humanidade fez. Amara aceitou a gratidão deles, mas sua mente estava em outro lugar. Ela estava pensando em Lagos, nas cinzas pelas quais passará 3 anos atrás, na avó que sobrevivera e nas sobrinhas que agora cresciam numa galáxia livre da sombra do domínio. Ela estava pensando nos 17 milhões que morreram para que este momento pudesse existir. Fomos atingidos primeiro, ela disse calmamente. Palavras destinadas apenas a ela. Viemos atrás deles. E quando tivemos o poder de nos tornarmos os monstros que eles eram, escolhemos diferente, ela sorriu. Isso é o que significa ser humano. Do lado de fora das janelas da câmara, as estrelas brilhavam intensamente, 100 mundos, 1000 espécies, uma galáxia aprendendo a viver junta, o domínio se foi. Mas o que a humanidade construiu em seu lugar duraria para sempre.